O homem que você está vendo agora foi responsável pela morte de um dos músicos mais importantes de todos os tempos. Ele passou de fã de admirador desse artista para querer matá-lo por motivos muito estranhos e perturbadores. Meses antes do crime, ele começou a se preparar para isso. Comprou um revólver calibre 38, além de um casaco grande para esconder a arma. No quarto, treinava várias vezes os movimentos que usaria no ataque, enquanto dizia ouvir vozes na cabeça. Depois ele comprou um disco e também o livro O Apanhador no Campo de Centeio, que tem um papel assustador do que aconteceu depois. David Chapman viu quando seu alvo chegou em uma limusine branca. Durante o pequeno trajeto até a entrada do prédio, Chapman sacou a arma e disparou várias vezes, deixando o músico gravemente ferido. A segurança percebeu rapidamente o que estava acontecendo e conseguiu prender o criminoso. Enquanto isso, o homem ferido foi levado às pressas para o Hospital Roosevelt. Cortaram suas roupas para facilitar o atendimento, colocaram uma via intravenosa, fizeram vários procedimentos de emergência. Durante o atendimento, encontraram uma carteira no bolso do homem e ao verificar esses documentos, os funcionários ficaram completamente chocados. Eles descobriram que aquele homem, que estava entre a vida e a morte, era ninguém menos do que John Lennon. Naquela noite de dezembro, a delegacia de Nova York estava um verdadeiro caos. A notícia vazou, chegou na imprensa. Os veículos começaram a acompanhar de perto o estado de saúde do ex-Beatle. Mas, depois de cerca de 45 minutos, tentando desesperadamente reanimá-lo, os médicos não conseguiram salvar Lennon. John Lennon, o ex-integrante dos Beatles, tinha sido assassinado. E naquele momento tinha só um suspeito, David Chapman, que foi preso no local e nem tentou fugir. Os jornalistas fizeram várias perguntas, mas como tudo tinha acontecido há pouco tempo, a única informação confirmada era que John Lennon tinha morrido. Aí então surgiu a grande pergunta: por que alguém que dizia ser fã de John Lennon decidiu matar o próprio ídolo? Para muita gente isso simplesmente não faz sentido. Por que Chapman fez aquilo? Ele agiu sozinho? Existe algo maior por trás desse crime? Começaram a aparecer teorias de que Chapman seria só uma peça de um plano muito maior para tentar silenciar a mensagem de Lennon. Enquanto a polícia buscava as respostas e tentava entender o que tinha levado o assassino a cometer aquele crime, o mundo inteiro continuava em choque com a morte de um dos músicos mais importantes e influentes da história. Desde pequena, a vida de John Lennon foi cheia de perdas e momentos difíceis que acabariam marcando sua personalidade. Ele nasceu em 1940 em Liverpool, na Inglaterra, e ainda criança passou a ser criado pelos tios, mas uma das pessoas mais importantes para ele, o tio George, morreu quando Lennon tinha só 4 anos. 3 anos depois, sua mãe também morreu depois de ser atropelada por um carro. Com tantas perdas, Lennon encontrou na música uma forma de fugir dos problemas e colocar pra fora tudo que ele sentia. Enquanto ele estudava, ele formou sua primeira banda chamada The Quarrymen. No começo eles tocavam em festas da escola, aniversário, pequenos eventos. O problema é que era difícil manter a banda unida, já que os integrantes entravam e saíam o tempo todo. Sua mãe adotiva sempre apoiou seu amor pela música. Mesmo assim, se preocupava com o futuro do filho. Certa vez ela disse: a guitarra é muito legal, John, mas você nunca vai conseguir ganhar a vida com isso. O John, ele guardou bem essa frase. Algum tempo depois, tudo começou a mudar. Um amigo apresentou Lennon a um jovem rapaz chamado Paul McCartney. Lennon ficou impressionado com o talento de Paul e logo convidou o cara para entrar na banda. Um ano depois, Paul apresentou seu amigo George Harrison. No começo, o John ficou meio na dúvida, porque o George só tinha 14 anos, parecia jovem demais. Mas depois do menino mostrar o que ele sabia fazer na guitarra, Harrison conseguiu seu lugar no grupo. Só faltava mais uma peça: um baterista que acompanhasse os outros músicos. Eles testaram várias pessoas, tocaram com diferentes bateristas, até finalmente encontrarem Ringo Starr. Com todos os integrantes juntos, finalmente os Beatles estavam completos. Os 4 gravaram Love Me Do e pouco depois eles lançaram Please Please Me, a música que começou a colocar a banda no topo. Logo depois veio o álbum com o mesmo nome, que chegou rapidamente ao primeiro lugar nas paradas. O sucesso foi tão grande que os 4 jovens viraram verdadeiras estrelas e deram início ao que ficou conhecido como a Beatlemania. Fãs de todo o país corriam atrás deles, lutavam os lugares. Aqueles 4 garotos de Liverpool tinham virado um fenômeno. E o sucesso não ficou só na Inglaterra, não. Logo, a fama dos Beatles atravessou o oceano. Eles chegaram nos Estados Unidos, onde foram recebidos por uma multidão completamente enlouquecida. A partir daí, vieram turnês, discos de sucesso, shows lotados, sessões de autógrafos, até filmes. John Lennon finalmente tinha conseguido realizar algo que muita gente dizia ser impossível: viver da própria música. A influência de John não ficava só na música.
Com toda a fama que ele tinha conquistado, ele também começou a usar sua voz para falar de causas sociais que defendia, como a igualdade racial, os direitos civis e sua forte oposição à guerra do Vietnã. Essa última questão é especialmente importante, porque existe a possibilidade de que suas posições políticas tenham tido alguma relação com acontecimentos que, anos depois, acabariam custando sua vida. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Toda a fama dele também começou a mexer com a vida pessoal, com a família dele. Na época, Lennon namorava com Cynthia Power, que tinha conhecido ela enquanto ele estudava. O relacionamento dos dois era um pouco complicado. Cynthia descobriu que estava grávida. John decidiu se casar com ela. Poucos meses depois, Cynthia deu à luz a Julian Lennon, seu único filho. Só que, conforme a bitomania crescia, a vida de John ficava cada vez mais corrida. Eram torneios, entrevistas, gravações, compromissos. E além disso, ele tava chapando coco de droga. Com tudo isso, Lennon acabou se tornando um marido e um pai cada vez mais ausente. Aos poucos, a distância entre ele e a Cynthia aumentou. O casamento começou a desmoronar. E quando parecia que aquele relacionamento tava por um fio, surgiu uma mulher que mudaria completamente a vida de John Lennon. Uma mulher que, de certa forma, também acabaria deixando sua marca na história da música. Em 1966, John Lennon conheceu Yoko Ono em uma exposição de arte em Londres e os dois tiveram uma conexão quase imediata. John ficou muito interessado nela e também no trabalho artístico que ela fazia. Os dois começaram a passar cada vez mais tempo juntos e o que parecia ser só uma amizade acabou se tornando algo muito maior. Certa noite, Cynthia, a esposa do Lennon, chegou em casa e encontrou a Yoko dentro da casa deles. Com tudo que já estava acontecendo no casamento, a Cynthia pediu o divórcio ali mesmo e ela que ficou com a guarda do filho. Alguns anos depois, John e Yoko se casaram, formando uma das relações mais famosas e polêmicas da história da música. A presença da Yoko trouxe várias mudanças na vida de Lennon, tanto na música quanto em seu ativismo, e também teve um grande impacto nos Beatles. No lado pessoal, o John parecia estar muito feliz. Ele se apaixonou profundamente por Yoko e dizer que viver ao lado dela parecia um sonho. Junto, os dois começaram a criar obras e participar de ações pela paz, principalmente contra a guerra do Vietnã. Durante a lua de mel, Lennon e Yoko ficaram deitados em uma cama de hotel, com as portas abertas para que os jornalistas entrassem e conversassem com eles. A ideia era simples, transformar um momento comum de um casal em uma forma de protesto pacífico. Nessa época eles gravaram Give Peace a Chance, a música que se tornou um dos maiores hinos do movimento contra a guerra. Mesmo assim, agora falando da relação com a banda, muita gente acredita que Yoko acabou prejudicando os Beatles. Isso aconteceu principalmente porque ela começou a participar cada vez mais dos assuntos da banda. Yoko começou a acompanhar os ensaios, mesmo que isso fosse contra um acordo entre os integrantes, e também começou a dar opiniões, fazer comentários, que nem sempre eram bem recebidos pelos outros membros. Com o tempo, a presença dela acabou aumentando ainda mais a tensão entre o grupo que já não estava boba. John, Paul, George e Ringo tinham várias diferenças criativas, também opiniões diferentes sobre o futuro da banda. Toda essa situação foi desgastando cada vez mais a relação entre os integrantes, até que em 69, Lennon decidiu que queria deixar os Beatles e seguir sua própria carreira. A partir daí, ele começou uma nova fase ao lado da esposa Yoko Ono. Nesse período, ele lançou uma das suas músicas mais famosas, Imagine. A canção resumiu muito bem a mensagem que ele queria passar para o mundo: imaginar um lugar melhor, com menos guerras, conflitos, divisões entre as pessoas. Um tempinho depois, Lennon decidiu dar uma pausa na música para se dedicar ao filho e à sua família. Durante esse período, ele passou a levar uma vida mais tranquila, bem diferente da rotina de fama, dos holofotes. John estava aproveitando aquele momento para ficar mais perto da família e ver de uma forma mais simples. Mas a música e a vontade de transmitir suas ideias nunca deixaram de fazer parte de sua vida. Com o tempo, a vontade de criar falou mais alto. Em 1980, John decidiu voltar para a música. Seu retorno chamou a atenção no mundo inteiro. Jornalistas, programas de TV começaram a falar sobre a volta dos Beatles, enquanto os fãs esperavam ansiosamente por novas músicas. Foi nesse contexto que, em 8 de dezembro de 1980, Lennon deu a última entrevista de sua vida. Durante a conversa, ele falou sobre o papel de um artista e explicou que, para ele, um artista deveria conseguir colocar em palavras sentimentos que muitas pessoas sentem, mas não conseguem explicar. Lennon acreditava que esse era o verdadeiro trabalho de um artista: continuar criando
e transmitindo aquilo que pensa e sente. E ele ainda queria fazer isso por muitos anos. Essas palavras mostram que John ainda era apaixonado pela música, pela vida, com muitos planos pela frente e a vontade de continuar criando. Mas poucas horas depois dessa entrevista, tudo mudaria de forma brutal. Meses depois do assassinato, Chapman se preparou para ir a julgamento. Os advogados dele tinham uma estratégia bem clara: tentar provar que Chapman tinha problemas mentais e, com isso, evitar que ele fosse para a prisão. A defesa queria mostrar que o estado psicológico dele poderia ter influenciado suas decisões e seu comportamento na hora do crime, mas a acusação também não facilitou. Os promotores disseram que Chapman sabia muito bem o que ele estava fazendo. Um dos pontos usados contra ele foi o fato de que, depois do crime, ele ficou no local esperando a polícia chegar, sem tentar fugir. Para a acusação, isso mostrava que ele tinha consciência do que tinha feito e também parecia querer chamar a atenção por causa do crime. Durante o julgamento, Chapman revelou que era obcecado pelo livro O Apanhador no Campo de Centeio, a obra que eu mencionei no começo. Ele dizia que se identificava muito com o personagem principal, tinha uma forte ligação com a história e que queria que outras pessoas também lessem o livro. Mesmo com vários psiquiatras testemunhando no tribunal e afirmando que Chapman tinha problemas mentais, isso não foi suficiente para evitar sua condenação. No fim do julgamento, o juiz deu a sentença. Chapman foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de John Lennon. E agora, eu vou te apresentar as duas teorias mais aceitas sobre o motivo de Chapman ter feito isso. E nos comentários, coloca a sua teoria também e me diz aí qual que você acha que é verdadeiro também. John Lennon ficou muito conhecido por defender a paz e por ter uma influência enorme sobre milhões de pessoas. Suas ideias iam totalmente contra a política de guerra do governo americano. Lembra que, alguns anos antes de sua morte, a guerra do Vietnã ainda estava acontecendo. Era um conflito muito violento, mas que também envolvia vários interesses dos Estados Unidos. Lennon criticava a guerra abertamente e usava sua fama para defender a paz. Ele participava de protestos, fazia declarações que chegavam a milhões de pessoas. Por ser uma celebridade tão famosa, sua opinião tinha muito peso e ajudava a aumentar a rejeição dos americanos à guerra, que cada vez mais parecia sem sentido e difícil de justificar. Agora você pode pensar, por que diabos isso daqui é importante? As atitudes de Lennon iam contra uma ideia conhecida como as 4 regras de Powell. E se você não sabe o que é isso, agora eu vou te explicar. Esses princípios foram criados por Colin Powell, que ocupou um dos cargos mais importantes do governo americano. Segundo ele, antes de entrar em uma guerra, os Estados Unidos deveriam seguir 4 pontos. Primeiro, deveria existir um interesse nacional claro. Segundo, os objetivos da guerra precisavam ser específicos e possíveis de alcançar. Terceiro, deveria ser usada uma força militar esmagadora. E por último, era necessário ter um forte apoio do Congresso e da população americana. E é aí que John Lennon se torna um problema. Seu ativismo ajudava a aumentar o número de pessoas que eram contra a guerra. Ou seja, sua enorme influência acabava enfraquecendo justamente um dos pontos considerados essenciais para que uma guerra tivesse apoio dentro dos Estados Unidos. As manifestações estavam ficando cada vez maiores. Muitas mães já estavam cansadas de ver seus filhos indo para a guerra depois de receberem a pior notícia possível. Eram jovens botando em caixões cobertos pela bandeira americana. Não eram só soldados que estavam sendo perdidos, eram amigos, pais, filhos, irmãos e sonhos que estavam sendo destruídos por uma guerra que não tinha fim. Cansado de tudo isso, a população começou a protestar de várias formas e a música também virou uma maneira de mostrar essa revolta. As músicas de Lennon ajudavam milhões de pessoas a imaginar um mundo diferente. E é justamente por causa dessa influência que surgiu uma das teorias mais polêmicas sobre sua morte. Segundo essa teoria, o assassinato de Lennon poderia ter sido parte de um plano político para tentar silenciar sua mensagem. A teoria diz que Chapman poderia ter sido manipulado para matar o artista e servir como uma espécie de aviso para outros artistas que faziam a mesma coisa que Lennon. Nessa interpretação, a morte de Lennon seria uma espécie de vingança por ele ter ajudado a aumentar a oposição da população à guerra do Vietnã. Mas é importante deixar claro que essa teoria nunca foi comprovada, e eu particularmente não acho que essa seja a explicação mais convincente.
Por isso, vamos para a segunda teoria, a versão apresentada pelo próprio Chapman durante o julgamento. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar para 3 pontos importantes. O livro O Apanhador no Campo de Centeio, os problemas psicológicos de Chapman e a forma como ele passou a criar uma obsessão cada vez maior por John Lennon. Durante o julgamento, algumas gravações do interrogatório, feito no dia do assassinato, foram apresentadas. Nela, Chapman fala sobre o seu livro favorito, pelo qual ele era completamente obcecado. Ele dizia que se identificava muito com o protagonista, um personagem que via a sociedade como falsa e que criticava bastante o comportamento das pessoas ao seu redor. Chapman também tinha sido um grande fã dos Beatles e principalmente de John Lennon. Ele admirava muito o músico, mas com o tempo essa visão começou a mudar. Chapman passou a enxergar uma contradição entre a mensagem de paz, amor e simplicidade que Lennon defendia e a vida de luxo que o artista levava. Na visão de Chapman, Lennon tinha deixado de ser um ídolo que ele imaginava e se tornado justamente aquilo que ele mais odiava, alguém que ele considerava falso e hipócrita. Além disso, Chapman passou boa parte da vida enfrentando problemas de saúde mental, incluindo depressão e possíveis delírios. Na época do assassinato, ele tomava medicamentos e fazia acompanhamento psiquiátrico. É importante deixar claro que nada disso justifica suas ações ou diminui sua responsabilidade pelo crime, só que essas informações ajudam a entender melhor o estado mental em que Chapman estava naquele momento. A partir disso, você pode analisar os acontecimentos e tirar suas próprias conclusões do caso. Naquele 8 de dezembro de 1980, o mundo perdeu uma lenda da música. Mas, mais do que isso, perdeu alguém que usava sua voz para falar sobre paz, amor, união. Só que no fim das contas, mais importante do que a pessoa é a mensagem que ela deixa. E a mensagem de John Lennon continua viva até hoje. Mesmo depois de sua morte, suas músicas, suas palavras, suas ideias atravessam gerações e continuam inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Para mim, a história de John Lennon mostra a força que a arte pode ter. Ela também nos lembra que mesmo em momentos difíceis, podemos criar algo capaz de trazer esperança, significado para a vida. Lennon viveu em uma época marcada por conflitos e guerras, mas escolheu sua música para imaginar algo diferente. Talvez seja justamente esse o maior ensinamento de sua história. A gente não deve olhar para o mundo só como ele é. A gente deveria imaginar como ele poderia ser. Afinal, toda mudança começa com uma ideia. Se conseguimos imaginar um mundo com mais paz, amor e união, talvez nós podemos fazer nossa parte para tornar isso possível. Pode ser através de pequenas atitudes, de mensagens positivas, ou simplesmente fazendo o bem.